Elas não são deficientes, mas estão em aula aprendendo Libras. Elisângela é psicóloga. Quero aprender Libras para atender surdos. Luciana é merendeira. A diretora da escola nos trouxe a Libras. E agora eu estou aqui. Se Deus quiser, o futuro eu vou ser uma intérprete. Celina é doutora em ciência da computação. A minha ex-cunhada, ela era enfermeira e ela trabalhava com adolescentes surdos em Foz do Iguaçu. E esse trabalho que ela fazia, ela sempre me dizia que era muito difícil. Eu sempre tive curiosidade de aprender Libras, mas eu nunca tive a oportunidade. Priscila é professora. Eu tenho, plena ciência que devido ao meu trabalho, eu não tenho que esperar chegar ao surdo para eu aprender Libras. Eu já tenho que aprender antes deles chegarem. Em comum, elas têm a vontade de aprender a língua de sinais para se comunicar com um surdo. Considerada a segunda língua oficial do Brasil, Libras é a língua brasileira de sinais praticada por mais de 5 milhões de brasileiros. Ela tem sua origem na língua de sinais francesa. Vale lembrar que as línguas de sinais não são universais. O silêncio não impede essas pessoas de fazerem muito barulho. E agora? O que significa? A Libras permite que o surdo desenvolva seu pensamento, sua comunicação e o relacionamento com a sociedade. A professora Cíntia Firmino explica o quanto a língua de sinais é essencial para a construção da identidade do surdo. Porque para o surdo não ter a comunicação com o ouvinte leva a um isolamento. Então as pessoas acabam não tendo amizades, elas se isolam nas escolas, ela não consegue muitas vezes fazer uma faculdade, porque as pessoas não conseguem se comunicar. Então todo esse trabalho aqui que você pôde observar hoje, são N profissões, que é o que me deixa feliz. Você já se perguntou, em termos de sensação, qual é a deficiência mais impactante na sociedade e o que ela significa? Falta comunicação, falta pensamento, não? Falta também essa questão até do desenvolvimento emocional da criança. Porque ela não consegue se comunicar com a família. Ela não consegue comunicar, por exemplo, tá triste por quê? Tá com medo por quê? Porque ela não consegue falar. Especialista em educação de surdos pela Unicamp e coordenadora do curso de Libras do CVI Campinas, o Centro de Vida Independente, uma ONG que luta para que sejam respeitados os direitos não só do surdo, mas dos cadeirantes, pessoas com deficiência visual e intelectual, a professora de Libras, Cíntia Firmino, de 38 anos, não nasceu surda. Os primeiros sinais de otosclerose, uma doença progressiva no ouvido que a fez perder parte da audição, apareceram numa fase adulta, quando ela já dominava Libras. Ela conta de onde veio a paixão pela língua de sinais. Eu já tinha contato com surdos, eu tinha mais ou menos 12 anos, era bem novinha, nós tínhamos um grupo de surdos. E eu comecei a ver aquela língua maravilhosa, onde as pessoas conseguiam se comunicar com as mãos, e eu pensava, como entender o que eles estão falando? E era tão expressivo, corpo, expressão facial, aquilo me encantava. Mas eu tinha muita vergonha, eu pensava assim, como eu vou chegar, vou perguntar, né? Não sei falar, como é que eu vou usar a língua de sinais? E aí eu vi um grupo muito grande aqui em Campinas usando, e eu tive muita curiosidade, mas aí não fui, porque eu tinha vergonha e não sabia como me comunicar. Né? Aí um dia eu estava andando no centro da cidade junto com uma pessoa bem mais velha que eu, e essa pessoa, um amigo puxou o braço dela, era um surdo. E ele falou, olha, nós estamos aqui no Lago do Rosário com vários amigos surdos. E na hora assim, eu pensei, será que são os surdos que eu vejo no shopping? Né? Eu quero ir lá, e nós fomos. E lá eu passei a conhecer todo o universo. A professora guarda um caso emocionante de uma criança surda que dominava a língua de sinais, mas tinha dúvidas se poderia se comunicar com Deus quando estivesse no céu. Mas Deus sabe Libras? Como eu vou chegar lá no céu? Né? Deus vai saber se comunicar comigo? Porque na opinião dela, às vezes as pessoas só vão saber conversar com quem fala. Mas será que Deus vai me entender?
E aí ele explicou, mas Deus sabe todas as línguas, Ele vai te entender. Então, isso é muito legal, porque a gente começa a passar para a criança surda aquela questão do orgulho da língua, de saber a questão da identidade surda também, me olhar e dizer assim, olha, né? Nós somos iguais enquanto seres humanos, mas nós temos nossas diferenças. Thaís Silvestre é a aluna que frequenta há mais tempo o curso de Libras. Ela diz o quanto a professora faz diferença na sua vida. A Cíntia, ela é uma professora que não só fez a diferença em minha vida, como faz a diferença na vida de todos. No início, quando eu comecei a trabalhar com a educação de jovens surdos, foi através dela, tive um encontro com ela, onde ela me encorajou e me deu essa iniciativa, toda explicação, como ensinar a criança surda, me transmitiu grandes valores e me constituiu quanto pessoa também. Com ela eu não só aprendi Libras, mas também muitos conceitos e valores e como enxergar esse mundo dos surdos. Para conhecer melhor a cultura surda, aproveitei para fazer uma pergunta na língua de sinais à professora. Como agir ao abordar um surdo? Anote aí as dicas. Primeiro, eu não posso ficar gritando. Então, tem pessoas que encontram um surdo e gritam, falam alto. Não adianta. Por quê? Tem surdo que ele não vai ouvir nada. Então, você vai estar gritando à toa, não precisa. Então, fala sempre com calma. Não precisa ficar como você chama. Não precisa. A leitura labial, ela é feita com calma, né? Nome, você, é o que a gente faria em língua de sinais, mas o ouvinte não sabe. Então ele vai falar assim, qual o seu nome? Acabou, não precisa qual o seu nome, não. Eu tô com uma amiga, nós estamos juntos, aí eu encontro uma amiga ouvinte e eu sei falar e fico conversando com ela. E aquele surdo que só sabe língua de sinais fica de fora. Eu não posso fazer isso, então o que eu preciso fazer? Aquele surdo que está junto, ele sempre tem que participar da conversa, mesmo que a conversa não seja dirigida a ele. Preciso também tomar cuidado e não ficar falando de costas, o professor faz isso muito. Então o professor, ele está virado para a lousa, ele está escrevendo, ele está falando. O surdo não vai conseguir perceber. Então precisa falar sempre em frente ao surdo e nunca virado, para que ele olhe bem a movimentação da sua boca. A comunidade de surdos pertence a um grupo distinto, com um jeito diferente de pensar e sentir o mundo. Significa que fazem parte da cultura surda. Como o surdo se vê na sociedade? O surdo, quando ele olha para si mesmo e percebe, sou surdo, ele tem orgulho da surdez. Ele não tem vergonha. Então, por exemplo, na comunidade, alguns surdos não querem implante coclear. Não é? Por quê? Pensa, a cultura vai acabar. Esse jeito surdo de pensar, de uma língua diferente, de ter uma língua diferente e também de fazer poesia. Buscamos compreender como é viver sem o som. Mas e o silêncio? Você pensa que é um mundo terrível, né? É como se fosse uma prisão. Não, porque tem o visual, o surdo tem a questão visual. Então, o visual é muito importante para o surdo. Então, não tem essa questão, o silêncio, mas o que eu vejo? E como eu sinto o vento batendo? Como eu percebo a água tocando? É diferente. A vocação faz diferença. O entusiasmo em ensinar é tão grande que os olhos da professora Cíntia brilham ao falar de sua missão. A cada pessoa que eu vejo aqui, a cada dia que eu venho, às vezes eu até acabo postando, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ufa, hoje é sexta-feira, né? Porque, ai, que alívio, sábado e domingo tá chegando. E eu digo, não, eu adoro segunda-feira, adoro terça-feira, quarta, quinta, sexta e o sábado também que eu trabalho. Por quê? Além do prazer da gente poder fazer o que gosta, existe essa questão da gente poder ter o retorno das pessoas, de saber que as pessoas estão podendo levar aquilo que elas estão aprendendo dentro do trabalho. Então, tenho pessoas aqui que têm aluno surdo. E saber que essa pessoa está lá auxiliando porque ela aprendeu Libras aqui. Aprender a linguagem de sinais é muito divertida. Tem teatro, tem dança, tem música, tem tudo de legal e de positivo para o dia a dia, para a convivência social. É que você vai ver agora com os alunos da Cíntia Firmino. Havia um homem